Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja em casa de vocês. Meu nome é Paulo, faço parte do grupo de oração Sonda, comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, Santo Antônio de Jesus. Estamos aqui hoje para refletirmos o Evangelho de João 2, de 13 a 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. Ele disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não faça da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruirei este templo e em 3 dias levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, acreditaram nas Escrituras e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a leitura de hoje de João 2, de 13 a 22, vem nos mostrar que o Senhor nosso Deus, Ele é zeloso, Ele é preocupado com aquilo que o Senhor coloca em suas mãos, o empenho que Ele tem para com tudo o que Deus colocou, lhe confiou. E Ele se preocupava conosco, e Ele se preocupa conosco, com cada um de nós. E naquele instante, quando Ele chega no templo, que vê a casa do Senhor sendo feita como comércio, como hoje nós temos visto também. Hoje se usa o templo para ganhar. São campanhas, são tantas coisas que se fazem. Se isso ainda for para o bem do templo, para a edificação da igreja, podemos até concordar. Quando pede-se para a construção da própria igreja, para ampliação, para ajudar a própria igreja, os próprios membros, a gente concorda. Mas o que nós vemos hoje é utilizar a casa do Senhor como ponto de comércio, como, digamos assim, dinheiro caindo muito, mas o povo passando necessidade. O que a palavra fala lá no Atos dos Apóstolos, que entre o povo não havia necessitados. Todos tinham tudo em comum. Mas hoje está diferente. E a palavra do Senhor fala aqui que Jesus foi a única parte na palavra em que a gente vê Jesus se irando, ele se irritou com aquela situação, ele se revoltou com aquela situação. Porque mesmo no dia da morte dele, ele não fez o que ele fez quando fizeram da casa do Senhor uma casa de mercadores. E a palavra fala que o zelo pela casa do Senhor. Então a gente não vê Jesus em situações nenhuma em que ele tenha ficado desta forma como ele agiu nessa passagem da Bíblia. Ficou irado com aquele povo, porque eles estavam fazendo da casa do Senhor, da casa do Pai, uma casa de comércio. Então o zelo pela casa de Deus
também deveria nos consumir também. Deveria ser a mesma coisa. Nós poderíamos querer zelar pela casa de Deus. E, no entanto, o que a gente tem visto hoje em dia não é isso. Mas que a gente, meus irmãos, possamos ser zelosos, assim como Jesus foi pela casa do Senhor. O zelo pela casa do Pai me consome, como diz Jesus. Que nós possamos também pensar o mesmo. Que o zelo pela casa do Senhor possa nos consumir de tal forma que a gente queira que a coisa seja feita certa. Em nome de Jesus. Amém.